Será que você é um praticante do budismo? Ou será que você já é um fanático budista? Será que você é um e acha que é outro? Será que você está à beira do fanatismo e nem sabe? Será que você está se deixando entrar numa vibe fanática e nem está percebendo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e nesse vídeo eu vou falar justamente sobre fanatismo, porque é um ponto que já faz muito tempo que eu quero falar, tá? E acho que é um momento propício aí, agora eu consegui organizar algumas ideias e nesse vídeo eu vou falar para você 6 pontos que tornam, tá, uma pessoa fanática, o que promove o fanatismo e até o final do vídeo eu vou falar por que isso aumenta e até como que a gente pode evitar isso. Então fica comigo até o final, tá bom? Olha só, primeira coisa, né? O que é uma prática e o que é o fanatismo? A prática eu venho falando direto aqui nos vídeos, né? Mas é você conhecer os ensinamentos do Buda, conhecer o budismo, conhecer a história do budismo, e eu sempre trago aqui contextos históricos, né? Para cada conceito, para tudo que eu for falando, para a gente entender cada vez mais o porquê chegou nessa parte do budismo. Aqui eu sigo o budismo da linha de Nichiren Daishonin, tá? Participo de uma organização de budistas leigos chamada Soka Gakkai e eu quero mostrar para vocês aqui que tudo vai baseado no conhecimento, né? Tudo isso então é a prática. Você entende, pratica, acredita, estuda mais, pratica, acredita. A gente chama isso de fé, prática e estudo. É um tripézinho aí que ajuda a gente a se manter. Quando um desses 3 pontos não está em ordem, gera um desequilíbrio. E quando gera um desequilíbrio, eu posso começar a cair no fanatismo, que é o quê? É quando eu lido demais com uma dessas 3 partes, ou com 2, e eu deixo de pensar em outras para que eu tenha um equilíbrio realmente emocional, né, de condição de vida, para que eu possa manter realmente saudável a minha prática e eu possa ter a minha prática consciente. Se eu tenho uma prática capenga, ela pode cair no fanatismo, porque ela é extremista. Talvez você já tenha visto, né? Talvez se no budismo você ainda não viu extremismos do budismo, né? O que pode acontecer? A gente percebe muito fácil em outras religiões, né? Infelizmente. Mas, por exemplo, algumas religiões do Oriente Médio, o islamismo, os muçulmanos, tal lá, tem até grupos radicais, né, de religiosos, onde eles pegam uma parte ali da essência da religião deles, levam aquilo a uma fé cega, ou seja, eles acreditam somente naquela parte, distorcem o contexto geral e conseguem distorcer tanto que gera até o mal às pessoas e à própria organização, própria religião e até o próprio mundo, né? Já aconteceu ali atentados, acontecem, né, muitas guerras, inclusive por conta da religião. Isso é o extremismo, isso é o fanatismo, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou trazer aqui 6 pontos rapidinhos aqui para a gente entender o que pode tornar, né, uma pessoa mais fanática, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa, o primeiro ponto é a fé cega, tá? Essa fé cega é o quê? É a falta de questionamento. Muitos aqui que estão acompanhando o budismo ou estão conhecendo o budismo ou já praticam o budismo há algum tempo, a maioria dessas pessoas, elas vêm a praticar o budismo, né? Elas conhecem o budismo e vêm a praticar. Eu, particularmente, já falei em alguns vídeos, eu nasci numa família budista, né? Meus pais já eram budistas desde a adolescência, então eu nasci numa família budista. A boa parte da minha família é praticante do budismo. Então, pode acontecer de ter uma fé cega? Pode. Mas, ainda assim, por mais que pareça que quem vem a conhecer o budismo pode não ter uma fé cega, ela pode ter uma fé cega. Por quê? Porque quando você conhece através de alguém, geralmente você acredita o quê? Na pessoa, né? Você acredita na fé daquela pessoa. Recita um Nam-myoho Renge-kyo, vem conhecer o budismo, vamos transformar o karma, vamos transformar essa condição de vida. E você vai naquela vibe, naquela força, e você de repente começa a praticar. E isso é muito forte. Só que se você não traz outras ferramentas
para fortalecer a sua fé, no quesito espiritual mesmo, você já começa ali a ter uma fé cega. Você pega o pouquinho que você aprendeu, por exemplo, o próprio mantra Nam-myoho Renge-kyo, e bate só naquilo, e fica só naquilo, e vira uma fé cega. É só aquilo no mundo, esqueça o resto, que vai até gerar os outros pontos que eu vou falar para você, e isso vai fazer muito mal para você, tá? Então, nós temos que ter conhecimento cada vez mais para fortalecer a fé, mas ela não pode ser uma fé cega, uma fé radical, uma fé unilateral, onde eu só, a partir do momento que eu acreditei naquilo, eu desconsidero todo o resto. Na verdade, pode perceber, ainda mais se você veio a conhecer o budismo, veio a praticar o budismo, aquilo que você já aprendeu fortaleceu o momento de você estar se conectando com o budismo, porque algumas coisas que não fizeram sentido para você antes, agora com o budismo você teve mais respostas, não é verdade? Mas, se você desconsiderar tudo aquilo, você vai fazer com que o próprio budismo ele faça uma lavagem cerebral em você, né? Pelo menos essa prática radical, e que você não tenha mais conhecimentos, você não aprenda mais e não fortaleça justamente o porquê que você está praticando aquilo, tá? Onde eu sempre falo aqui do budismo, né? Onde você, por exemplo, pode tornar o próprio mantra como uma coisa que parece já nas outras religiões, que é procurar um milagre, né? O Nam-myoho Renge-kyo para resolver tudo e vira, né, a esperança do milagre, vira aquela palavra mágica que vai trazer resultados extraordinários para você assim. Então, temos que tomar cuidado, porque se você simplesmente cair na fé cega por falta de conhecimento, por falta, né, de desconsiderar, né, por falta de considerar tudo que você já viveu, tudo que existe ao redor, né, para que você tenha cada vez mais nexo daquilo que você está aprendendo no budismo, vai fazer mal, tá bom? Segundo ponto, é tudo meio que uma sequência, tá, pessoal? Segundo ponto, quando eu começo a ter uma fé cega, e aí eu comecei a falar, né, você pode começar a desconsiderar as outras coisas que já te fizeram bem ou mal, ou, né, fizeram parte da sua vida, gera o quê? Uma tendência à intolerância. Ou seja, a partir do momento que você acredita fielmente no budismo, e aí você começa a desconsiderar, você começa a ser intolerante. Por mais que aquilo tenha sido, né, outras religiões tenham sido parte da sua história, você discrimina, né? Inclusive começa a julgar os outros, porque você discrimina as pessoas que estão praticando aquelas outras religiões, aquelas outras práticas. E isso, nessa intolerância, né, no geral, é contra o budismo na questão que a gente fala que é a falta do diálogo, né? O budismo é totalmente voltado para a criação do diálogo, para que você possa entender a ideia do outro, para que o outro possa entender a sua ideia. Por mais que no final das contas um não concorde com o outro, ainda assim não virou uma briga. Diálogo, não, discussão e diálogo não são brigas, tá? São duas coisas bem diferentes, ok? Faz sentido para você? Então, a fé cega, né, essa falta de questionamento sobre as coisas que está acontecendo, ela pode gerar uma intolerância. E até essa questão de falta de questionamento é muito importante na fé cega. Por quê? Porque se a pessoa ela não questiona, ela realmente não aprende mais, né? O quanto você realmente está questionando o budismo. O próprio budismo Nichiren tem várias vertentes aí, né? Tem várias ramificações. E você está buscando a história, você está entendendo um pouquinho de cada vertente, você está entendendo o porquê cada uma tem um viés, isso faz sentido para você? De repente você se identifica mais com outra e vai para outra. Fazer o quê? É isso mesmo. Ou da mesma forma que outras pessoas vieram para essa vertente que eu estou praticando, porque também fez mais sentido, né, o viés que foi colocado para a prática do dia a dia. Faz sentido para você? Então, quando você questiona, você está aberto ao questionamento, você está cada vez mais fortalecendo a sua fé. Porque quanto mais certezas você tiver, mais próximo do fanatismo você está. Quanto mais questionamentos você tiver, mais abrangente a sua compreensão e mais segurança vai trazer para você na prática que você tem no dia a dia. Para que você possa realmente, no seu questionamento, sabe, se identificar com o que você já acredita, né? Sempre é bom trazer questionamentos, perguntas, e por quê? E por que não? E por que sim? E
né, é tabu, não é? Porque é obrigatório, não é? Por que parece proibido, por que não é? Ser questionado, né? Por isso aqui no Budismo Descomplicado eu falo bastante coisa, que às vezes até é bem polêmico, né? Que a galera às vezes fica sem querer falar, e isso já é um sinal de fanatismo, né? Então, sempre, né, vamos questionar para que você não tenha a fé cega e a intolerância na questão do diálogo, beleza? Terceiro ponto é a imposição da fé. Se eu estou já com uma fé cega, eu estou intolerante ao diálogo, automaticamente é possível que eu comece na minha fé, como eu acredito piamente que a minha é a verdade única, a verdade absoluta, eu preciso fazer você acreditar. Então eu vou lá e vou sempre, cada vez mais, querendo fazer com que você engula a minha religião, né? Já falei isso em vários vídeos, né? O que se torna um budista chato para burro, não é verdade? Então, quanto mais a pessoa ela pensa que eu tenho que mostrar essa verdade absoluta para você, que você tem que aprender, que você tem que vir a praticar, mais você está buscando o caminho do fanatismo. Como eu já disse outras vezes, se a pessoa acreditou, se a pessoa realmente está num momento onde faz sentido para ela, maravilha, de repente faz sentido e ela venha praticar e ela seja um baita de um bodhisattva. Mas tem pessoas que estão numa outra condição de vida que não está no momento dela. Então, de repente, nós temos que compreender isso, né? Faz parte. Estamos fazendo o nosso papel de bodhisattva propagando o conhecimento, ou propagando o budismo? Estamos e devemos, mas sabendo que está na vida da outra pessoa se aquilo vai ser absorvido e praticado também, tá bom? É por isso que eu pergunto, você está preparado para isso? Isso é o caminho do Buda, né? Você ensinar, mesmo sabendo que a outra pessoa pode não tá nem aí para o que você está falando, mas ainda assim é falar com respeito, é falar com esse consentimento de que tudo bem se a pessoa não tiver nem aí para ouvir você. Não aquela coisa, você precisa, porque a sua felicidade depende disso aqui. Não. Você vai mais criar problemas do que realmente soluções a partir de uma prática, de uma religião, de uma filosofia de vida, tá? Quarto ponto é o pensamento dicotômico. Nossa, Di, o que é isso? É o pensamento, vou falar uma palavrinha mais fácil aqui, o pensamento polarizado, tá? Dicotomia é um ou outro, sim ou não. Quanto mais eu tô beirando o fanatismo, aquela fé cega, aquela intolerância, aquela imposição da minha fé, das minhas ideias, mais eu estou criando uma realidade na minha cabeça, tá? Uma realidade onde eu estou buscando que o meu é certo, o seu é errado. Se eu estou certo e você ainda não está do meu lado, você já está no caminho errado. Se eu estou certo e você está errado, você é meu inimigo. Então eu não gosto de pessoas que estão no caminho errado. E aí vem junto aquela coisa, né? A imposição. Então vira uma briga, essa polarização. O fanatismo, não só religioso, acontece em outras realidades também, né? Vivemos no Brasil, inclusive, uma polarização muito forte aí na política, né? Que eu não vou nem comentar, mas é polarização. Que pode perceber, é fanatismo, né? Um ou outro, não existe terceira opção, não existe outras opções, não existe uma outra realidade. É um ou outro, um é inimigo do outro, o outro tá certo, o outro tá errado. Será que isso você está fazendo na sua religião, na sua prática diária também? Se você está mais ou menos nisso, achando que as outras religiões são totalmente erradas, ao ponto de você desrespeitar elas, você está já praticando um pouco de fanatismo, tá? Então, fique esperta, porque o objetivo é a gente poder visualizar, sair daquela escuridão fundamental e falar, opa, não, né? Melhor não, né? Eu sou um Buda, né? Eu sou um Bodhisattva. Não vou realmente deixar com que essa realidade ela faça com que eu seja o certo e o outro errado então não pode viver desse jeito, sabe? É prejudicial para todo mundo, inclusive para você, né? Porque quanto mais você pensa assim, você sofre. Você sofre, inclusive, porque você não vai conseguir mudar essa outra realidade, né? Você não consegue impor. Quanto mais você tenta impor, mais você vai buscar caminhos que fogem do diálogo, que é inclusive o quinto exemplo,
que é a agressividade. Pode perceber, qualquer tipo de diálogo, ele baixa, né? Ele não sobe, ele baixa para agressividade quando falta o quê? Argumentos. Quando a pessoa ela já não tem mais o que falar, quando ela quer impor o pensamento no outro, quando ela quer que o outro acredite de alguma forma, de qualquer forma, sobre aquilo que eu acredito, ou seja, que eu quero fazer com que o meu pensamento ele seja a realidade absoluta aqui nesse ambiente, e eu não tenho mais argumentos, a pessoa começa a ficar, ela começa a transbordar essa raiva. E essa raiva ela vai começar a transbordar primeiro em agressões verbais, e muita gente, infelizmente, já parte para porrada, né? Para as agressões físicas, né? Ou seja, ela começa a disseminar o ódio, tá? Que é diferente até da raiva. A gente já falou até dos 10 estados de vida aqui, né? A raiva ainda é o estado de ira. O ódio já é o estado de inferno, porque ele realmente transborda o desrespeito a outra condição de vida da pessoa, né? Seja verbal ou física. Eu desrespeito totalmente a realidade da pessoa, né? A opinião da pessoa, tá? E o preconceito, né? Ele torna isso. Eu faço com que esse ódio, ele torne a minha realidade, a minha visão, onde eu simplesmente não concordo e qualquer pessoa que estiver fora dessa realidade já, né, merece nessa visão infernal aí, justamente sofrer, né, onde eu não quero mais diálogo, eu só quero impor aquilo de alguma forma. Faz sentido para você? Basicamente é isso, tá? Mas ainda tem o sexto ponto, que esse tá mais brando, mas tá mais na realidade que nós vivemos, hein? Fica esperto. O que é? Às vezes é o excesso de zelo e ou a idolatria. Será que você, às vezes, tem uma fé tão aprofundada, uma fé tão forte, que, na verdade, você está criando um excesso de zelo, um excesso de cuidado, um excesso de... como eu posso dizer? Você está cuidando demais para que, na verdade, seja alguma coisa intocável, de repente um mestre, de repente, né, o seu líder, de repente a sua organização, né? Isso tem que tomar cuidado, porque senão essa idolatria, esse colocar no pedestal, esse colocar no intocável, criar ali praticamente uma... esqueci o nome aqui, eu tô bem esquecido, mas colocar essa verdade intocável, né? Esse dogma, eu lembrei da palavra, colocar esses dogmas, eles na verdade vão trazer para você esse fanatismo. Quanto mais você, né, não tratar isso como uma naturalidade, o mestre é uma pessoa, tá? Ele não é um ser extraordinário. O meu mestre, por exemplo, eu considero uma pessoa fora da curva, uma pessoa realmente como pessoa extraordinária, mas não uma pessoa com poderes extraordinários, tá? Ele é uma pessoa de um conhecimento muito fera e, né, de prática, por exemplo. Prática muito assídua, de uma vivência muito imersa no budismo. Por isso que eu sigo ele e considero ele como um mestre. Mas eu não considero uma pessoa intocável, eu não considero uma pessoa, né, um deus ali praticamente, né? Tem gente que já considera aquela pessoa como um deus. Eu até fiz um vídeo aqui, né, que, por exemplo, o Daisaku Ikeda, ele não tem que ser seu mestre, só se você quiser, né? Isso é um ponto. Se você já tá ali e vê pessoas ali já beijando foto e não sei o que, idolatria, tá? Toma cuidado. Na organização, um excesso de zelo, não pode, não sei o que, não... Mas por quê? Não pode, não é assim. Sabe, aquela falta de resposta já é sintomas de fanatismo. Tem que ter uma resposta, tem que ter um porquê, tem que ter uma coesão, uma coerência, né? Aquilo tem que ir para algum lugar, tem que ter um histórico pelo menos, tá? Para você simplesmente falar assim, tudo bem, se pelo menos por causa desse histórico acontece mais ou menos isso, então faz certo sentido, então tudo bem, eu respeito e tal. Mas se começar muita coisinha ali sem explicação, tá? É isso, tá? Então é isso, basicamente, né, 6 pontos que falam sobre como nós geramos o fanatismo.
Se você tem algum outro ponto, coloca aqui porque eu vou ficar muito feliz. Eu estudei várias coisas aqui e nem sempre a gente consegue achar tantos argumentos para o fanatismo, mas com certeza alguém já viveu alguma coisa aqui e eu quero muito que vocês compartilhem aqui nos comentários, tá? Inclusive, se você já chegou até aqui, clica aqui no like, né, no joinha, pra gente saber que você tá gostando, pro YouTube saber que você tá gostando, pra mostrar pra mais pessoas que você tá gostando. E se inscreve no canal, tá? Clica aqui no sininho para você sempre receber os próximos conteúdos. Mas eu ainda não terminei, tá bom? Primeira coisa, né, dessa conclusão aqui desse vídeo. Como que eu percebo que o fanatismo está aumentando, Diego? Vamos lá. Eu consigo perceber que o fanatismo está aumentando em mim ou onde eu estou imerso, onde eu estou frequentando, quando eu percebo que não tem sido dado ou eu não tenho buscado conhecimento, tá? Conhecimento é o quê? Estudo, gente, estudo. E o estudo não é simplesmente você ler, tá? Porque eu já fiz vídeo aqui falando que às vezes não basta você só ler, nós somos leigos, tá? Nós temos que ter o quê? Um mestre, nós temos que ter uma pessoa, uma organização que instrua a gente a chegar no entendimento realmente da profundidade do budismo, tá? Então, lógico, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, então compra livros, participa das reuniões, assina, né, os impressos e tal. Eu preciso ter material, tá? Preciso ter material e eu preciso realmente que a organização, a sangha, a comunidade, ela me dê cada vez mais conteúdo, me dê cada vez mais oportunidade do diálogo e do questionamento, né, para ele ser sanado. Se você perceber que está faltando estudo, que está faltando motivação, né, está faltando ali material para você se aprofundar no budismo Nichiren, no budismo como um todo, cuidado, hein? Às vezes mesmo sem querer, está sendo levado ao fanatismo. Faz sentido para você? Ah, vai estudar Gosho. Quantos Goshos você já estudou? Quantos Goshos você já leu? De um Gosho, o quanto você já leu? Você já leu ele inteiro? Né? Tem Gosho que tem mais de 80 páginas. Sabia disso? Tem Gosho que tem uma página, né? Mas você já leu? Às vezes a gente pega numa reunião e lê uma frasezinha de 2 linhas. Será que isso é estudo aprofundado de budismo? Cuidado, tá? Às vezes, lógico, naquela oportunidade é só aquilo, é só um foco. Mas e nas reuniões de bloco, e né, em reuniões de estudo, e na sua vida, né, diária, você com você mesmo, o quanto você está se aprofundando para depois levar esse questionamento para a comunidade, para um líder, tá? E o quanto você percebe que a organização tem trazido, né, isso para você, tá? Então, quanto mais eu vejo isso não dando certo, não acontecendo, mais eu percebo que o fanatismo está aumentando, ok? Beleza. Então esse é o primeiro questionamento de 2. O segundo, Diego, quando que isso vira fanatismo? Quando? Quando eu percebo que a organização, ou seja, a liderança, né, de fato, ela não estimula isso acontecer. Como eu te falei, pode acontecer até sem querer, mas por isso que o questionamento é interessante, porque se você já tem um pensamento questionador, você vai estimular também para que a organização ela busque essas informações para te responder, tá? E pode ser que inclusive você também tenha cargos de liderança, como eu já falei aqui em outros quadros aqui, né? Sempre que tem a borda aqui rosa, você já sabe que a gente fala sobre liderança, sobre organização, né? E talvez seja você uma pessoa dessas lideranças, seja de bloco ou seja até de uma estrutura muito maior. Mas o quanto você, né, o quanto a gente participa, né, de estimular realmente a ter mais conhecimento, a ter mais leitura, a ter mais acesso a tudo isso, né? Poxa, hoje, só que a gente tem acesso rápido aqui dos Goshos do Nichiren, são 2 livros enormes, que é o Senji, né, a coletânea dos ensinos do budismo. Ó, tem até aqui. Ó. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é só um, são 2. E na verdade ainda diz a lenda aí que vai sair um terceiro, tá? São mais de 300 cartas que o Nichiren ele mandou, né, durante toda a sua trajetória ali como Buda dos últimos dias da lei, tá? Então, o quanto você vê a organização fomentando, dando acesso, indicando para que a gente possa ter isso.
Quanto menos, como eu falei, mesmo sem querer, por isso que a gente tem que questionar, pode ser que isso, né, esteja caminhando para um fanatismo. Por quê? Porque daí eu só estudo uma frasezinha de um cochozinho 12 meses por ano, né? Então, quer dizer, pouca coisa, pouca coisa. E aí eu fico lá só no Nami Horengekyo, só em fazer shakubuku, e eu não entendo todo o questionamento, eu não coloco a minha vida em prática, eu não coloco o Nam, né? O devotar a minha vida em prol disso, na essência, tá? Então, basicamente é isso, né? Quando que vira fanatismo? Quando eu percebo que eu não busco e a organização também não me estimula, né? Aí tá caminhando para um fanatismo, ok? Gente, basicamente é isso. Novamente eu vou pedir, dá um like, compartilha aqui, ó, tem um botãozinho meio aqui no meio, o compartilhar, manda pro WhatsApp pra galera, para todo mundo saber isso aí, para todo mundo ver se tá sendo né, caminhando aí por um fanatismo ou não, né? Será que você é fanático e nem sabe? Será que você está caminhando por um fanatismo? Será que você é praticante e nem sabia o que era fanatismo? Era isso, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal e te vejo nos próximos vídeos. Muito obrigado, a minha parte é só aí. Tchau, tchau.